cantamos aleluia, o Cordeiro veio pra sempre exaltado és, e pra sempre adorado és, e pra sempre ele vive, ressuscitou, e pra sempre exaltado és, e pra sempre adorado és, e pra sempre ele vive. e ressuscitou, Sim, meu Deus. ressuscitou. Queridos, nós estaremos fazendo nossas doações, né? Agora. E quero pedir para você, né, que está aí com o seu pequeno grupo, tá? Você que tem abençoado com alegria essa casa, obrigado pela sua vida, tá? Os irmãos sabem que nós andamos de forma muito simples, né, quanto às questões, né, financeiras dessa casa, e todo aquele que sentir no seu coração, tá, de poder fazer algo para essa obra, para esse tempo, há uma conta aí que está sendo usada temporariamente, provisória, tá bom? Para esse tempo, para as manutenções das questões da igreja. E eu sou muito grato a Deus por tudo que você tem feito até aqui, tá? Eu falo que com o que nós arrecadamos hoje, a gente já faz bastante barulho dentro dessa cidade. Imagina quando as coisas continuarem crescendo e acontecendo mais e mais. Mas não se preocupa com isso não. Tudo aquilo que é da parte do Senhor, Ele envia, Ele faz no tempo dEle. Nós não precisamos ficar apavorados quanto ao que nós devemos fazer. Apenas se a nuvem movimentar, a gente movimenta. Se ela parar, a gente para, tá? Mas eu quero louvar a Deus pela comunidade de Fé Abapai e pela fidelidade dos irmãos, tá bom? Algumas pessoas estão direcionando seus donativos aos facilitadores, e faz bem, tá bom? Que Deus continue abençoando também a vida de cada facilitador, cada líder conosco nesse tempo, que tem disposto também com a sua vida para poder pastorear comigo a comunidade de Fé Abapai. Quero pedir nessa noite que o Elber ore, tá? Por todo ofertante, todo dizimista dessa casa, que ele transmita uma voz de oração para nós, abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Meu Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por esta quinta-feira profética, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que estão ofertando, Pai, neste momento, Pai, que já ofertou, Senhor. Meu Pai, eu sei que a gente, Pai, está passando, Pai, por esta luta, Pai, por esta pandemia, Pai, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem honrado, Pai, esta casa, honrado, Senhor, o pastor. Meu Deus, foi um ano, Pai, o ano passado, Pai, foi um ano de luta, Senhor, mas Sim, foi um ano, Deus. Senhor, de vitória, meu Pai. Foi Sim, um ano, meu Senhor, de Deus. vitória, onde arrecadamos, meu Deus, vários, ó Pai, toneladas de alimentos, meu Deus. Meu Pai, que a gente possamos, ó Pai, estar só nesta mesma visão, Pai, nesta mesma caminhada deste ano, meu Pai, que este ano, Pai, seja Sim, Pai, meu Deus. um ano, Senhor, de vitória. Eu te agradeço desde já, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, pode ofertar ou através da conta, uma transferência, o que for, tá bom? Ou através do seu pequeno grupo, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. De quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Se ele vem, de Quem é esse com fogo em seus olhos, De quem é esse com espada em suas mãos, ele vem saltando sobre os montes? E se ele vem, Imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai, Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus,
a glória do Deus Pai, e toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus. Dizer quem é Ele, dizer quem é Ele, o fundamento do sacrifício e a porta que nos levará até o Pai. Dizer quem é Ele, dizer quem é Ele, Quem é dizer quem é Ele, o fundamento. o sacrifício e a porta que nos levará até o Pai. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus A glória do Deus Pai. e Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus e a glória do Deus Pai, e toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, vamos expor a palavra aqui ao coração dos irmãos. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, tá? Jeremias capítulo 18. A visita de Jeremias à casa do olheiro. Glória. É isso, Joel? É. Jeremias capítulo 18. Diz assim a palavra do Eterno. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Jeová, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado no seu trabalho com as suas rodas. E eis que o vaso que ele fazia, conforme acontecia com a argila, se quebrou nas mãos do oleiro, mas ele tornou a fazer outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: ó casa de Israel, porventura eu não posso fazer contigo da mesma forma que este oleiro fez? Diz o Senhor Jeová: eis que assim como este barro na mão do oleiro, sereis vós nas minhas mãos. Vamos continuar lendo. Quando eu falar a respeito de uma nação e sobre um reino, para o desarraigar, derribar e destruir, se essa nação se converter da sua maldade, razão pela qual eu falei contra ela, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Quando eu falar a respeito de uma nação e sobre um reino, para o edificar e
para plantar, se ela cometer maldade diante dos meus olhos e não escutar a minha voz, então eu me arrependerei de fazer o bem que lhe prometera. Agora, pois, fala aos filhos de Judá e os habitantes de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou preparando um mal contra vós, e estou projetando um plano para cumpri-lo contra vós. Convertei-vos, pois, cada um de vós do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Mas ainda retrucais, não há esperança, pois andamos segundo os nossos planos, e cada um irá após a obstinação do seu coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: perguntai agora entre as nações, quem ouviu tal coisa? Coisa horrível fez a Virgem de Israel. Porventura faltará sobre a pedra do campo a neve que cai do Líbano? Esgotar-se-iam as águas frescas que desce das montanhas distantes? Porque o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a deuses vãos, que os obrigam a tropeçar em seus caminhos nas veredas antigas, para caminhar por sendas, ou atalhos, distantes que não foram aplainadas, para converter a sua terra em um objeto de assombro, objeto de zombaria perpétua. Cada um que passa por ali se assombrará e maneará a cabeça. Eu os espalharei com o vento oriental diante da face do inimigo. Verei as costas dele e não o rosto, no dia da sua calamidade. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu grande amor e o teu poder sobre nós. Que o teu favor seja ele derramado em mim agora, que ao abrir da minha boca vidas sejam edificadas, que ao abrir e fechar da minha boca vidas sejam transformadas, que ao abrir e fechar da minha boca aqueles que necessitam de fato dessa palavra sejam edificados e transformados por ela. Eu oro, Pai, que diminua eu e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus desde já abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, de uma forma tremenda, de uma forma muito especial. Eu li na abertura desse culto a carta ao qual Paulo escreveu a Timóteo, a segunda, no capítulo 2, a partir do verso de número 19, 2, 19, isso, 19, 20, 21, e por hoje à tarde, o Senhor estava ministrando ao meu coração. Só um segundo, porque o telefone está ligado aqui, tem alguém tentando ligar para ele agora, na hora da mensagem. Coisa linda, né? Eu esqueci de bloquear o chamador dele ali, como eu faço todas as vezes, mas tomara que não ligue de novo não. Queridos, Jeremias, aqui a convite de Deus, vai fazer uma visita, à casa do olheiro. E a Bíblia ela é enfática quando ela diz que a palavra do Senhor ela veio a Jeremias. A palavra do Senhor ela sempre vem para quem está na brecha, A palavra do Senhor sempre vem para aqueles que estão interessados naquilo que Deus está fazendo. A palavra do Senhor sempre vem aos corações sinceros, daqueles que estão interessados naquilo que o Senhor está movimentando nesse tempo. Então a Bíblia diz que a palavra do Senhor ele vem a Jeremias. Por quê? Porque Deus já vinha palestrando com Jeremias. Deus já estava mostrando a situação em que Israel se encontrava.
Deus estava anunciando para Jeremias aquilo que iria fazer através da sua poderosa mão contra Israel. Mas claro que a palavra dessa noite não é para Israel, a palavra dessa noite é para a igreja. E uma das coisas que o Senhor chamou muito a atenção, de quando ele estava tratando com Jeremias a respeito da palavra, é que ele estava dizendo: olha, Jeremias, levanta e desce. E eu aprendo que Deus não vai falar com homens prostrados. Ele diz pela tua palavra: levanta-te, põe em pé e eu falarei contigo. Deus fala com homens que estão em pé no seu espírito, na sua maneira de viver, na sua maneira ao qual ele se dirige às coisas de Deus. Homens nesse tempo que estão em pé, com a sua dignidade em pé, com o seu caráter em pé, com a sua maneira de viver em pé. E ele está dizendo: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali eu farei ouvir as minhas palavras. As palavras de quem o Senhor está direcionando a Jeremias? As palavras dele, do próprio Deus. Ele não está perdendo tempo na mensagem, ele não está perdendo tempo naquilo que vai fazer. Deus não perde tempo na execução do seu mandado. Ele sempre vai adiante, mostrando para nós o caminho, mostrando para nós aquilo que ele deve fazer, e nós devemos estar preparados para isso. Louvado seja Deus. E Jeremias logo diz que desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado no seu trabalho com as duas rodas. E quando Deus chama Jeremias, Deus não chama Jeremias para ver uma obra humana. Deus não chama Jeremias para ver o que um homem está fazendo, mas para ver o que ele está fazendo. Querido, Deus nos chama esse tempo para mostrar para nós aquilo que ele está fazendo. E é muito importante nós descermos, é muito importante nós irmos ao lugar onde o Senhor nos chama para ver o trabalho dele. Aleluia. E é o trabalho do Senhor que edifica a igreja, é o trabalho do Senhor que transforma, é o trabalho do Senhor que muda o cenário. Não é o nosso trabalho, é o trabalho dele. Tem muitos homens nos chamando para ir em alguns lugares, para nos mostrar o seu trabalho. Mas Deus está chamando Jeremias para que ele desça, para poder mostrar o seu trabalho. Então, eu entendo que o que importa para nós, o que importa para a igreja, o que importa para nós nesse tempo, é entendermos o trabalho em que o Senhor está fazendo. Não um trabalho humano, mas algo divino, que vai espirrar em nós, que vai tocar em nós, que vai transformar vidas. Louvado seja Deus. Deus de fato estava tentando despertar o coração daquele povo, para que eles viessem ao arrependimento. Embora Deus saberia que neste tempo eles não viriam ao arrependimento, Deus está mostrando para Jeremias o favor dele, o favor da palavra dele em favor do povo de Israel. E parece que isso vai se transferindo de geração em geração. E hoje ele tem falado com a igreja, ele tem tentado transformar e falar ao coração da igreja, para que a igreja se posicione quanto ao seu trabalho. Não é o trabalho em que a igreja está fazendo, mas o trabalho em que o Senhor está fazendo. O que importa sempre é o que o Senhor está fazendo, não o que os homens estão fazendo. O que os homens estão fazendo é passageiro, mas aquilo que Deus está fazendo perpetua pela eternidade. Louvado seja Deus. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele tem uma visão. E na visão em que ele tem na casa do oleiro, ele vê que o trabalho do oleiro é sobre as duas rodas. Quando que vai dar errado aquilo que nós estamos fazendo? Aquilo que nós estamos fazendo só vai dar errado quando nós sairmos debaixo do trabalho das rodas. Todo aquele que sai debaixo do trabalho do oleiro, das rodas,
ele tende a se perder. Porque quando o vaso que está sendo formado sobre as rodas do olheiro, ele se desfaz, o próprio oleiro começa a fazê-lo de novo. Por quê? Porque ele está no lugar certo, na hora certa, ele está no ambiente de Deus, ele está sobre as rodas de Deus, e tudo aquilo que está sobre as rodas de Deus, ele tem a responsabilidade de fazer de novo como ele quer. Não é como eu quero, não é o que eu penso. O problema é que nós, tá, a igreja hoje, que não é o Israel de Deus, e nunca foi, e nunca será. Quantas vezes eu já escutei isso? Não, porque nós somos o Israel de Deus. Não, a igreja não é o Israel de Deus, nunca foi, e nunca será. A igreja é aquela ao qual Deus levantou e instituiu nesse tempo para um trabalho específico. Agora não se assuste, a igreja também não é a noiva do Cordeiro. Me pergunte por quê, pastor? Eita glória, hoje eu não estou sozinho aqui não, tá? Hoje eu não estou sozinho aqui não. A igreja não é a noiva do Cordeiro, agora a igreja é a esposa do Cordeiro. E sabe por que ela é esposa? Porque nós já estamos na segunda fase do casamento. Eis que vou vos preparar lugar. É a segunda fase de um casamento, quando o marido vai nos pais, paga o dote, e agora ele deixa ela na casa dos pais e volta para sua casa para poder preparar lugar para levar ela. Então não é a noiva mais, agora é a esposa, porque ela está desposada, louvado seja Deus. Então para de dizer que tu é noiva, tu não é noiva, tu é esposa. E como esposa do Cordeiro, se você pegar lá na tua Bíblia, no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz, e o Espírito e a esposa dizem vem. Talvez no serrotinho que você tem aí ainda está noiva, mas a palavra no original é esposa. E o Espírito e a esposa dizem vem. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender quem nós somos de fato. Nós precisamos nos transicionar segundo a palavra da profecia. Nós precisamos fazer uma leitura correta dos tempos. Nós precisamos fazer uma leitura correta daquilo que o Senhor está fazendo. O problema é que muitos de nós não entendemos a nossa vocação. Não entendemos o porquê nós fomos chamados e para que nós fomos chamados. E por não entender a nossa vocação, nós estamos fazendo besteira. Por não entender a nossa vocação, nós não permanecemos no lugar ao qual nós fomos chamados. O que Paulo fala em 1 Coríntios 7:20? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Se ele está dizendo para nós ficarmos, se ele está falando para cada um de nós ficarmos, é para nós permanecermos ali. Não na vocação do outro ou do chamado do outro, mas daquilo ao qual eu e você foi chamado. Porque qual é a tradução do latim da palavra vocação? Quer dizer vocare, que quer dizer chamar. Então o que Paulo está dizendo para nós? Está transmitindo aquilo que Deus está demonstrando-nos, que cada um de nós fique na vocação em que foi chamado. Ele está dizendo assim: faz o que Deus te chamou para poder fazer. Fique no lugar em que Deus te chamou. Deus te chamou para estar aonde? Então fique no chamado de Deus. Fique no lugar onde Deus te plantou. Mas a gente sempre está achando que o campo do outro é melhor do que o nosso. E eu botei uma coisa no meu coração: eu só vou mudar se a nuvem mudar. Eu só vou me movimentar se a nuvem se movimentar. Porque eu sei, porque enquanto eu estiver na mão do oleiro, se o vaso for desfeito, ele vai refazer. Mas é claro que Deus, ele
depois de fazer o seu vaso, e depois que o seu vaso está pronto, ele vai levá-lo no fogo. Mas enquanto ainda alguns vasos não foram achegados ao fogo, permaneça ainda na casa do oleiro, permaneça debaixo das suas rodas. Por quê? Porque debaixo das suas rodas ainda há segurança. Olha o que a Bíblia diz: eis que o vaso que ele fazia, conforme acontece com a argila, se quebrou na mão do oleiro. Tem algum problema dele se quebrar na mão do oleiro? Não, porque na mão do oleiro ele torna a fazê-lo, mas ele tornou a fazê-lo outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos. Aos olhos de quem que tem que parecer bem? Aos olhos do Senhor, amado. O vaso não vai ficar do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Então, queridos, comunidade de fé Abapai, entenda uma coisa de uma vez por todas: o que nos movimenta nesse tempo é a nossa fé, é a unção e a glória do Senhor. E elas só são manifestadas quando o corpo de Cristo está bem alinhado, está bem enganjado e bem comprometido com a obra de Deus. Quando que esse vaso se achega do fogo? Quando ele está alinhado com a vontade do oleiro. Porque o vaso só sai do oleiro para poder ir para a prateleira, antes passando pelo fogo, quando ele está alinhado. Por quê? O oleiro vai trabalhando nele de dentro para fora. É a mão de Deus dentro do vaso. É a mão de Deus fazendo a obra de dentro para fora. Ele fica perfeito por dentro, ele fica perfeito por fora. Mas o vaso se desmancha porque ainda não foi levado ao fogo. Porque depois que for levado ao fogo, não tem como restaurá-lo mais. É por isso que Deus usa alguns vasos trincados. É por isso que Deus usa alguns vasos que tem algumas marcas. Você olha assim e fala: cara, como é que Deus pode usar fulano? Como é que Deus pode usar ciclano? Mesmo trincado, mesmo da forma ao qual ele está, Deus vai lá e usa, porque não tem como quebrá-lo para fazer de novo. É como se nós restaurássemos os cacos. E aí Deus vem e coloca o Espírito dele dentro desses vasos. Vasos esses que se tornam instrumentos de Deus. Está trincado, mas é vaso. Está com a ponta quebrada, mas é vaso. Um dia passou pela olaria de Deus. Um dia estava lá perfeito. Um dia foi se achegado ao fogo. Mas talvez ele tomou um caminho que não era o caminho ao qual o oleiro queria. Talvez um dia quem arrematou aquele vaso não foi o oleiro. Talvez foi o inimigo que arrematou aquele vaso, levando esse vaso para a idolatria, levando esse vaso para a macumbaria, levando esse vaso para a feitiçaria, levando esse vaso para caminhos da mentira, para caminhos tortuosos, para um lugar onde o Senhor não aprovara. E Deus permitiu que esse vaso passasse por esses processos, pastor Douglas? Sim, Ele sempre permite que esses vasos passem por esses processos. O problema não está no material em que ele é feito. Porque independente do material, se foi o oleiro que fez, o oleiro quer dar destino a esses vasos. Eu preciso também entender nesse tempo, como vaso, e daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho na questão dos materiais dele, do lugar na casa, de quem o arrematou, de quem o trouxe para si. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas: uma igreja alinhada, o corpo de Cristo alinhado,
enganjado, que compreende de fato a obra de Deus, ele entende aonde trabalha, ele entende aonde ele manifesta a glória de Deus. Ele não está preocupado se colocaram ele na porta ou no púlpito. Ele não está preocupado se vai limpar o banheiro ou servir a ceia. Ele entende que o lugar onde ele foi colocado, ele vai manifestar a glória de Deus. A fé, a glória e a unção estão ligados na manifestação gloriosa do corpo de Deus, enganjados e aliados no seu propósito. Porque existem muitas pessoas que estão frustradas na sua vida, na sua maneira de viver, porque talvez não entenderam aonde foram colocadas. Está olhando o lugar aonde o outro vaso foi colocado, mas não está entendendo aonde Deus o quer. É o lugar aonde Deus quer manifestar a glória e o poder dele. Pastor, o senhor tem um exemplo para nos dar? Tenho. Sim. Josué, Moisés, Ur e Arão. Quem? Josué, Moisés, Ur e Arão. Josué, ele desce para poder pelejar. Josué desce para poder batalhar. Josué desce na linha de frente. Josué desce para guerrear. Amém ou não amém? Ele estende a sua mão para pelejar. Moisés sobe e entende que o seu trabalho é estender as mãos para poder interceder pelo povo. Josué desce para batalhar. Moisés sobe e estende as suas mãos para poder interceder pelo povo. E Ur e Arão entendem que o seu trabalho é sustentar a mão de Moisés. Tem alguém mais importante aqui nessa história? Ao meu ver, não. Porque se Moisés está com as mãos estendidas e Josué não está pelejando, nada iria acontecer. Mas sincronizou tudo. Josué peleja, Moisés estende a mão, Ur e Arão está do lado dele, segurando as suas mãos estendidas, ajudando Moisés na sua intercessão. E o que está sendo manifesto ali naquela hora? Naquela ocasião, a intercessão, a adoração e o serviço, para que ambos juntos conquistassem a terra. Então nós precisamos entender isso, que a glória, ela é muito melhor que a unção, que a glória é o processo de governo do Espírito, e ela vem sobre aquele que está pelejando, sobre aquele que está intercedendo e sobre aquele que está sustentando. Qual é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Jeremias desceu à casa do oleiro e viu que o trabalho do oleiro é movimentar as rodas e fazer o vaso. Qual é o teu trabalho? O Senhor chamou Jeremias para ver ele trabalhando. Quando nós estamos fluindo na presença do Senhor, não é o nosso trabalho que faz ganhar a guerra. Não é o meu trabalho que faz ganhar essa peleja, mas é o quanto eu estou no Senhor que me faz ganhar essa peleja. Então pega uma coisa do teu espírito, pelo amor de Deus, irmão. Tem hora que nós vamos ter que ver Deus trabalhar. Jeremias fez alguma coisa naquele ambiente? Não. Mas ele viu Deus trabalhar. E ele vendo Deus trabalhar, ele viu qual era o processo de Deus. E o que Deus falou para ele? Porventura eu não posso fazer conforme a mesma forma
que o olheiro fez? É claro que Ele pode fazer. Ele é Deus, querido. O problema é que nós estamos envolvidos tanto no nosso trabalho, que nós esquecemos de ver Deus trabalhando, o que Deus está fazendo. E aí às vezes Ele vai ter que nos pedir: olha, levanta e desce. Levanta e desce. Aleluia. Desce para ver o que eu estou fazendo. Que cada um fique na vocação em que foi chamado. Pastor, mas parece que eu estou cansado. Está cansado de quê, querido? De que você está cansado? Por que você está cansado? Porque você está vendo uma igreja fracassada aqui embaixo? Está vendo muitos pastores reclamar porque a porta da igreja está fechada? Eu não estou reclamando porque a porta do templo está fechada. Embora eu queresse que ela estivesse aberta, ela só não está por culpa nossa. Então o problema dela estar aberta nunca foi de Deus, mas foi nosso, e é nosso. Mas o templo está fechado. Vamos descer então à casa do olheiro e entender o que Deus está fazendo. A porta do templo aqui está fechada, tá? Mas só hoje eu abri ela 2 vezes para poder dar alimento a quem precisa. Você está entendendo? A porta do templo está fechada, mas chegaram recursos na minha casa para me poder abençoar outras famílias. Chegou dinheiro, chegou comida, chegou cesta básica, e só hoje eu abençoei 2 famílias. Por que isso, pastor? Porque essa é a obra que Deus está fazendo. Tem um monte de gente escabelando, porque a porta do templo está fechada. A porta do templo físico está fechada, mas a porta da igreja aqui, ela está aberta. Meu celular está ligado, meu WhatsApp está ligado. Eu tenho orado por muita gente, eu tenho estendido a mão por muita gente, eu tenho falado com muita gente, eu tenho orientado muita gente. Então, deixa eu dizer para você que está aí, não se desespera. Pastor, eu estou fraco porque a porta do templo está fechada. Então você não sabe o que é ser igreja. Você não entendeu a obra que o Senhor está fazendo. Talvez ainda o teu vaso não foi levado no forno. Então se desmanchou, fica tranquilo. Deixa Ele fazer de novo. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Enquanto está na mão dEle, pode desmanchar, que Ele garante que vai ser feito de novo. Mas para isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Sabe por que muitas pessoas estão cansadas? Sabe por que muitas pessoas não obedecem? Sabe por que muitas pessoas não amam seus pequenos grupos? Sabe por quê? Porque elas não entendem isso como obra que Deus colocou nas mãos dela para poder fazer. Sabe por quê, Eduardo? A maioria dos facilitadores, como você, passa dificuldade. Como você, seu Joel e Dona Sandra, passam por problemas e por dificuldades. Porque as pessoas que estão envolvidas no seu pequeno grupo não entenderam Anderson Moura, não entenderam Iolás, não entenderam Daiane, não entenderam Débora, não entenderam Ana Célia, que essa é a obra que Deus colocou nas mãos para poder fazer. É por isso que estão desmanchando. E o problema é que quando eu desmancho, se eu me desmanchar na mão do oleiro, está ótimo, eu vou ser refeito. O problema é se eu quebrar, depois de ter sido levado no fogo.
É porque a perspectiva daquilo que você está vendo é de baixo. Sabe por que você passa dificuldade talvez com o seu pequeno grupo, presbítero William? E tantos outros facilitadores meus. É porque quem está no teu pequeno grupo, quem está no pequeno grupo de vocês não entendem que essa é a obra que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Sabe por que a maioria dos facilitadores estão tendo problema com seus vice-líderes? Porque eles acham que vão ser líderes sem servir a sua liderança, e não vão. Sabe por que muitos facilitadores estão tendo problemas nos seus GCs para poder levantar facilitadores novos e multiplicar? Por quê? Porque os seus vice-líderes ainda não entenderam o processo de submissão, de respeito, de o que está fazendo ali, não está fazendo para uma liderança, está fazendo para Deus. E aí sabe por que não acontece? Nayara, Jéssica, porque não estão entendendo os processos. Porque estão vendo somente com a ótica de baixo. Mas tem um Deus que está nos olhando de cima. E o problema é que quando você está vendo as coisas na ótica de baixo, você só vê problema. Mas quando você vê da ótica de cima, você vê que o mesmo Deus já resolveu todo o problema. Porque Ele não está olhando a igreja falida, Ele está olhando a igreja triunfante. Numa grande casa, numa grande mansão, não há somente vasos de ouro e de prata, como também de madeira e de barro. Uns são usados para honra, outros são usados para desonra. Portanto, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso usado para honra, santificado e útil para o uso do seu dono, preparado para toda boa obra. Aos facilitadores que estão me ouvindo aqui, não se desgaste além da medida. O que é nosso vai entender a nossa voz. O que é nosso, quando nós chegarmos e abrirmos a boca, vai vir até nós. Comunidade de Fé Abapai, Igreja do Senhor, nações. Eu não estou lutando para manter uma obra ministerial. Eu estou lutando para estabelecer a glória de Deus. Eu não estou lutando para projetar o meu nome. Eu nunca lutei para projetar nome de nada, nem muito menos da comunidade de Fé Abapai. Mas eu quero que o nome do Senhor seja projetado. Pastor, como é que o senhor faz com tantas decepções? Com tantas lutas? Eu não dou a elas a importância devida. Eu não dou a elas a importância devida. Facilitadores, deixa eu falar com vocês aqui. Pessoas virão e irão. Permanece aonde o Senhor te chamou. Facilitadores,
que cada um de vocês fiquem na vocação em que foi chamado. Faz apenas o que Deus te chamou para fazer. Para de perder tempo com quem não quer. Pastor, só tem falado muito esses dias, sim. É uma palavra de cura que eu estou liberando sobre essa liderança, sobre os obreiros dessa casa. Apresente tudo em oração, se envolva com Deus. Não fique doente por causa das pessoas. Anderson Moura, não fique doente por causa das pessoas. Permanece na vocação em que fostes chamados. No seu vocare. Se Deus movimentar, se movimente. Se Deus parar, pare. Pastor, as portas estão fechadas, é triste. Parece que há um peso sobre Cataguases maior do que as regiões. Porque é a única cidade ainda em que as portas da igreja estão fechadas. Cataguases é uma loucura. Cataguases, uma boa parte de Cataguases, ela é administrada por homossexuais, por pessoas que não têm compromisso com a igreja, que riem da nossa cara. Você não tem medo de falar, não tem medo de falar nada. Quer nem saber. Eu sou do Senhor e pronto. Ela está comandada por pessoas que trabalham com feitiçaria, com macumbaria, pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que o juízo de Deus vai descer sobre a vida dela. Mas o problema é que os bons estão se acovardando, eles não se levantam, eles não são voz. Fica tranquilo, meu querido, enquanto você é voz de Deus, a sua cabeça não é cortada. Mas quando você quiser se meter em assuntos que não foram chamados para você, a sua cabeça vai ser cortada. Que é isso, pastor? Enquanto João estava lá sendo apenas a voz de Deus, a voz do que clama no deserto, a cabeça dele estava intacta. Quando ele cismou de ir para o palácio para denunciar que o rei estava com a mulher do seu irmão, a cabeça dele foi cortada. Está tudo escrito lá. Enquanto estava lá no deserto pregando, as pessoas iam até ele. Ei, permanece no lugar em que Deus te chamou. Pastor, por que a cabeça de João foi cortada? Porque ele saiu do lugar onde Deus chamou ele. Deus chamou João para estar onde? No deserto, pregando até que ele venha, batizando. E ele estava lá pregando, ele chamava de víbora, raça de víbora, e as pessoas se convertiam. O problema é quando eu quero sair do deserto para ir para a cidade. Quero sair do lugar onde Deus me chamou para me movimentar talvez dentro de palácios. Ei, deixa que dentro de palácios Deus vai levantar outros para poder se movimentar. E aí quando ele começou a ver um monte de coisa errada dentro do palácio, ele começou a denunciar. E aquilo agora a qual ele estava denunciando era contra ele. E aí a cabeça dele foi cortada. E isso entristeceu muito ao meu Jesus. Então, pelo amor de Deus, permanece na vocação ao qual foste chamado. Permanece na vocação ao qual o Senhor te chamou. O que é que Deus te chamou para poder fazer? Tem muita gente cansada, Por que está cansado? Porque está olhando a igreja pela perspectiva de baixo. Só está enxergando o que é mentira, problema, engano. É pastor que fez isso, é obreiro que fez aquilo.
é pedófilo aqui, é ladrão ali, só está vendo só está vendo coisa errada. Corrupção, pedofilia, pastor sendo preso, envolvido com droga, envolvido com tramóia, envolvido com negociata. E aí qual que é o pensamento natural? O pensamento natural é que a igreja não tem cura. E aí você é uma pessoa, vive uma pessoa frustrada. E você, por você estar frustrado, qual é o seu pensamento? Ah, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais a Deus. Por quê? Porque não há mais vontade. Por quê? Porque perdeu-se a esperança. E quando se perde a esperança, os sonhos são adiados. E quando os sonhos são adiados, eu não cumpro o meu propósito. Apocalipse capítulo 4. João viu coisas que estavam embaixo. João viu as coisas que estavam acontecendo embaixo. Mas chega um momento que Deus vai te chamar, sobe aqui. Ei, vai chegar um momento em que Deus vai olhar para você e vai dizer, sobe aqui. João havia visto muita coisa embaixo. Ele viu a igreja de Éfeso perder o primeiro amor. Ele viu Esmirna perder a força. Ele viu que Sardes morreria, Pérgamo se profanaria. Ele viu que Laodiceia se tornaria humana. Mas chega um momento, irmão, quando você persevera. Olha, eu não quero nem saber quanto a você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quantos estão comigo, mas eu estou perseverando. Apocalipse capítulo 4. Depois daquelas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz semelhante à primeira que ouvira, e com uma voz de trombeta que falava comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então deixa eu dizer para você, querido, o que você está vendo não é a realidade da igreja do Senhor. Essa não é a realidade. Deus já está dizendo para mim, só Douglas, sobe aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer depois destas coisas. E aí há uma entrada de João, entrada essa, pelas portas da cidade, pelo trono do Pai, no céu, no trono do Pai, na plataforma do trono. João agora sai do governo meramente humano e adentra aos portões do céu para um governo central e celestial. Uma porta atraiu João, querido, uma porta atraiu João. Ekalamandai Súria. Foi pela voz que ele ouviu. Depois daquelas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e eu ouvi uma voz semelhante à primeira que ouvia, como voz de trombeta que falava comigo, dizendo: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ele ficou prostrado, ele ficou parado, ele não se moveu, não, e imediatamente em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e no trono um ser estava assentado, e aquele que estava assentado parecia semelhante ao brilho de pedras de jaspe e sábio, e havia ao redor do trono
um arco semelhante à cor de esmeralda, e havia 24 tronos ao redor do trono, e sobre o trono vi 24 anciãos com vestiduras brancas, que tinham coroas de ouro sobre a sua cabeça, e do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardia 7 tochas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um mar como de vidro transparente, como cristal, e ao redor no permeio de cada lado do trono havia 4 querubins cheios de olhos, diante e por detrás. E a face principal do primeiro querubim era semelhante ao leão, e a face do segundo querubim semelhante ao bezerro, e a face do terceiro querubim era como o rosto de um homem, e a face do quarto querubim era semelhante como uma águia voando. Cada um dos 4 querubins tinham 6 asas, e ao redor dos seus corpos, aleluia, e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam de dizer o tempo todo: Santo, Santo é o Senhor Deus onipotente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O problema não é o céu, o problema é a terra. Então vamos sarar essa terra. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. E não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala por não compreender. E eu me entrego tudo e pra não te perder. Pois nada vale o mundo sem eu te conhecer. E não há Adore, adore! palavras pra te descrever. Meu coração se cala e por não compreender. Eu entrego tudo e pra não te perder. Pois nada vale o mundo sem eu te conhecer. Ei, olha aqui, olha aqui. E sempre que os querubins davam glória, honra e ações de graças àqueles que estava sentado sobre o trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que estava assentado sobre o trono e o adoravam, aquele que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Ei, o céu reconhece que o que Deus criou, tudo que Ele criou, foi pela vontade dEle. Só que tem uma coisa: o governo está sobre os vasos dEle. Vou repetir: a terra só está com problema sim. É mais ou menos o que eu passo na igreja. A terra está com problema mais ou menos com o que eu passo com a igreja. Qual o problema? Falta de gente entender para que foi chamado e o que Deus colocou sobre os seus ombros. Pastor, qual que é o maior problema que você enfrenta hoje? Olha, o meu problema não é financeiro. O meu problema não é talvez de pessoas que me ouçam. Tudo aquilo que a gente entenda no coração fazer, a gente faz. Mas o meu maior problema hoje, qual é, pastor? São as pessoas que Deus colocou no meu caminho e entenderem que Deus não capacitou elas para tal lugar onde elas ocupam.
Ou talvez tem pessoas que o Senhor está capacitando, mas que não está se movimentando. E eu quero dizer para você, à medida que você começar a se movimentar, a capacitação de Deus vai vir sobre a sua vida. Sabe qual que é o nosso problema? Você está esperando exercer governo sobre a terra, quando Deus te colocar em algum lugar. Não, provoque essas situações. Provoque essas situações. Ontem eu mais uma vez, né? Eu estou sempre, só para os irmãos entenderem o que eu estou sempre avisando. Ontem a Cristina estava rolando de um lado para o outro dentro daquela casa, dizendo assim para mim: amor, eu estou com uma dor de cabeça. Amor, eu estou com uma dor de cabeça. E eu assim, eu sou o cara que vai orar e essa dor de cabeça vai embora. E eu dentro de mim já alimentando o meu espírito, a palavra está aqui, ó. Eu vou liberar a palavra e a dor vai embora. Ela deitou na cama comigo, ela rolava para lá e para cá. Amor, eu estou com uma dor de cabeça. E eu olhava para ela e dizia: amor, meu Deus, hein, que coisa. Eu acho que ela não aguentou, ela despertou e: amor, ora por mim. Eu falei: desde cedo eu já vinha alimentando isso. Deitou no meu ombro, coloquei a mão na cabeça dela, mandei o mal embora. Ela dormiu aqui no meu ombro. Deixa eu dizer para você, você precisa tomar uma posição e reconhecer o facilitador que está sobre a sua vida, o pastor que está sobre a sua vida, o obreiro que está sobre a sua vida. Reconhecer a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Irmão, pelo amor de Deus, desperta. Só que vai cansando a gente. Mas você falou que não está cansado. Eu não estou falando desse cansaço de exaustão. Tem hora que você fecha a boca, você não quer falar mais. Você sabe o que você carrega, você sabe o que você tem, mas você não vai ficar falando sempre. E assim são pessoas que já me ouvem já, só pelo trabalho aqui da Taquara Preta, 3 anos e meio. E os que já estão comigo lá atrás. E eu estou sempre dizendo as mesmas coisas. E por tua vontade, todas as coisas existiram, e todas as coisas foram criadas. Aprende uma coisa com o céu: qualquer ação no céu é motivo de glorificação ao Senhor nosso Deus. É por isso que os anciãos lançam as suas coroas e se prostram. É por isso que quando eles ouvem um amém, eles lançam as coroas e se prostram. Porque para eles qualquer ação no céu é motivo de glorificação a Deus. Mas você está perdido aqui com as coisas da terra. Você está perdido aqui com as coisas da terra. Você está perdido, eu vou repetir, com as coisas da terra. Irmão, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e não sai de lá enquanto Deus não falar com você. Está na hora da gente acordar como igreja. Está na hora da gente subir, porque o Senhor já liberou a palavra. Uma porta no céu aberta atraiu João. Uma voz como voz de trombeta atraiu João. Irmão, o que está te atraindo? Pega isso no teu espírito de uma vez por todas. Eu estou terminando. Numa grande casa, não há só vasos de ouro, prata, mas há vasos de madeira e barro. Uns são usados para honra e outros são usados para desonra. O que é usado para honra é aquele que se purifica daquelas coisas. Então faz um favor para mim e para você, senhor, pelo amor de Deus. Se purifica. Aleluia. Ei, faz um favor para nós. Se purifica.
Para de esperar de mim, Senhor, vai buscar você. Não, mas eu precisava de uma palavra do pastor. Não, você precisa de uma palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus para vos falar ao vosso coração. Ei, jovem, foge das paixões da juventude. Opta em seguir um coração puro. Ana Luísa, minha filha, foge das paixões da juventude, filha. Opta, minha filha, em seguir com um coração puro. Após um coração puro, minha filha, viva a justiça de Deus, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que são chamados para invocar o Senhor com um coração puro. Então, peraí. Se eu preciso ter um coração puro, eu tenho que andar também com quem tem um coração puro. Ana Luísa, não ande com quem tem um coração contaminado. Ande com quem tem um coração puro. Pastor, por que você está falando para sua filha? Porque eu falando para ela, eu estou falando para todos. Eu direcionando para minha casa, eu estou direcionando para toda a casa. Pegou isso no seu espírito? Eu vou orar por você. Pastor, tem problema eu ser um vaso de madeira? Tem nada. Pastor, tem problema eu ser um vaso de barro? Não. De ouro? Não. Prata? Também não. Agora você deve se purificar. Qual é o conselho para mim hoje, pastor? Se purifica, cara. Você não pode lidar com o computador, não quebra ele, senta a marreta nele. Sai da pornografia, pelo amor de Deus. Não está preparado para se envolver com alguém, não? Peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Me faça entender quando alguém é do Senhor. Sabe quando alguém vai ser do Senhor para a sua vida, querido? Quando a sua vida estiver preparada. Tudo que vier vai ser perda de tempo. Se tu não se sentir preparado para essa grande obra, tudo que vier para você vai ser perda de tempo. Por que a gente vê poucos solteiros bem-sucedidos? Na área sentimental, física e espiritual. Porque são muito afoitos, apressados. Diz um ditado que apressado, mamãe falava, come cru e quente. Então faz igual o mineiro, começa a comer pelas beiradas. O que é comer pelas beiradas, pastor? Vai cuidar da sua preciosa vida primeiro. Só que você já quer estar no meio da miúca, sendo que você não sabe nem experimentar o sabor da comida pelas beiradas ainda. Ô irmão, ei, alegre o coração do seu pastor, pelo amor de Deus. Deixa eu te pedir um favor. Alegre o meu coração, irmão. Tome uma atitude que você nunca tomou. Faz algo que você nunca fez, cara. Aposto que você que alegrando o meu coração, você vai alegrar o coração de Deus, irmão. Eu não estou desacreditado dessa igreja aqui embaixo. Só que eu estou precisando dar um pulo lá em cima. E eu vou. A porta está aberta. A voz de trombeta está me chamando. Porque quando eu olho de baixo, Salmo 68, eu vejo uma cruz. Quando eu olho de cima, eu vejo uma espada fincada. Eu prefiro olhar de cima. Meu Pai, graças eu te dou por essa vida. Que o teu grande amor e o teu poder esteja arraigado sobre cada um dos meus filhos. Que a glória do Senhor repouse sobre eles. Que a mão do Senhor seja sobre eles, ó Pai. Desperta os que estão dormindo. O Senhor está trabalhando e continua trabalhando ainda. A porta está aberta e nós iremos passar por ela. Graças eu te dou por tudo e eu oro, Pai, por cada um, em o nome santo de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Então adore. Eu te conheci toda a minha volta. Perdeu o seu valor e tudo perde o seu valor. Não se compara a ti, nada à minha volta. Não se compara a ti, Senhor. Não se compara ao teu amor.
tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. E não há palavras pra descrever. Meu coração se cala, eu não compreender. E eu entrego tudo pra não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. E não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala, eu não compreender. E eu entrego tudo pra não te perder, pois nada vale o mundo sem eu te conhecer. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: amém, até a última pessoa. Comunidade de fé Abba Pai vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao teu amor. Pois tudo perde seu valor se comparado ao